meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim e Eventos Finais. Estamos aqui para o estudo de mais uma paraxá, onde fazemos todo sábado à tarde, onde publicamos um vídeo a respeito de uma paraxá. Uma paraxá é uma porção semanal da Torá, é um conjunto de alguns capítulos e versículos da Torá que lemos semana a semana. Cada semana lemos alguns capítulos e versículos da Torá. Hoje nós estamos no livro de Deuteronômio, capítulo 21, do verso 10 até o capítulo 25, verso 19. Então a porção dessa semana é essa. E o nome da porção é Kitetse, que quer dizer quando saíres. É isso que nós vamos estudar hoje. A porção da Torá, quando saíres, Kitetse, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 21, versos de 10 até o capítulo 25, verso 19. Eu te convido a nós estudarmos mais esses capítulos e caminharmos pelas páginas da Bíblia, cumprindo assim uma mitzvah, ou seja, um mandamento, que é o estudo da Torá, que é o estudo da palavra. Vamos lá então. Olá, estamos de volta. Sempre nesses vídeos nós precisamos referenciar algumas coisas. Por exemplo, por que Israel, né? Abraão teve dois filhos, um deles era Ismael, que foi o primogênito, que não foi com Sara, a sua esposa, e o outro Isaac. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, ele começa então a viver uma vida longe de Isaac e de sua mãe Rebeca, considerando que ele enganou, por assim dizer, o seu pai para ter a primogenitura, não só a primogenitura, mas também a bênção da primogenitura, que era mais importante. E ele, com medo de seu irmão Esaú, ele então foi para a terra de sua mãe, onde lá se casou e retorna. Nesse retorno, depois de 21 anos, ele passa por um vale, que é chamado de Val de Jaboque, onde existe um local chamado Peniel, onde ele teve que lutar com um anjo, porque o anjo iria impedi-lo de chegar ao seu destino. E ele encontra esse anjo, luta durante a noite toda, e no fim da noite, já terminando a noite, gloriando, o anjo então pergunta o nome dele, e ele diz: meu nome é Jacó, que quer dizer usurpador, porque ele usurpou aquilo que não era dele, ou seja, aquilo que era do irmão dele, e diz assim: seu nome não é mais Jacó, ou seja, seu nome não é mais usurpador, seu nome a partir de agora se chamar-se-á Israel. E daí então nasce a nação de Israel através do nome desse patriarca de Jacó, que passa a ser Israel. Israel então, ele passa com os filhos dificuldades, e um desses filhos que foi vendido, que é o José, que está na terra do Egito, ele então, após muito tempo, ele então vê que os seus irmãos e filhos e pais estão passando por necessidade e chama, depois de algumas intercorrências, né? Porque José foi vendido pelos irmãos por ciúme, né? E chega à cadeia, e lá na cadeia ele conhece pessoas que o levam até o seu destino, que é diante do faraó. E quando ele está como o segundo, né, na hierarquia, abaixo apenas de faraó, ele sabe que seus irmãos que estão indo lá para o Egito para comprar mantimentos, porque na terra onde eles estavam não tinha mantimentos. Então ele começa a fazer toda essa relação com os irmãos, para saber se os irmãos tinham mudado a sua natureza, seu coração, apesar dele, né, de José já ter perdoado os seus irmãos. Aí identifica que os irmãos tinham realmente mudado seu caráter, e ele chama não só os irmãos, mas o pai e toda a família, ou seja, chama Israel,
e todos os filhos de Israel, netos, bisnetos e serviçais, todos para irem morar no Egito, né, perto dele, onde eles podiam alimentar. José morreu, passado muitos anos, subiu um faraó que não conhecia José e nem os benefícios que José estava fazendo em prol do Egito, e então começa-se a ter essa relação de escravidão, ou seja, todo o povo que havia se multiplicado muito, o povo de Israel que havia se multiplicado muito, eles deixam de ser convidados para ser escravos, e nessa condição de escravos eles passam 400 anos. Nesse momento, então, eles começam, no final dos 400 anos, eles começam a se organizar como nação. Como assim se organizar como nação? Eles começam a se organizar como nação porque Deus envia Moisés para tirá-los da terra do Egito através de milagres e prodígios, e eles chegam então, atravessam o deserto durante 40 anos marchando, e chegam então à margem, à planície do Jordão, onde nessa planície do Jordão Moisés então começa repetidas vezes falar a respeito das leis, daquilo que eles pecaram contra Deus, como é que deveria ser a conduta, e ensinar o povo como se proceder a fim de agradar a Deus. E isso se repete inúmeras vezes até que o povo pudesse fixar na mente as leis do Senhor. E olha que apesar de toda essa rotina e toda essa repetição, o povo mesmo assim continuou pecando. Esse é o nosso caráter, é assim que nós vivemos todos os dias, mas nós temos que entender que hoje nós temos o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Por isso que João Batista disse ao ver Jesus: ali está o Cordeiro de Deus que nos purifica de todo pecado. Então essa é a base de tudo que nós conversamos nos vídeos anteriores, nos quais nós já falamos também, mas para quem está chegando agora saber onde é que nós estamos, ou seja, nós estamos após os 400 anos de escravidão, depois de 40 anos atravessando do Egito, e estamos agora com a tribo de Israel, todo Israel, em torno de uns 5, 6 milhões de pessoas. Há algumas discussões quanto a esses números, na planície do Jordão, para atravessar o Jordão para a terra prometida, que hoje é Israel. Então essa é a base. Vamos ao conteúdo da Paraxá então. Estamos de volta. Então, como dissemos, essa Paraxá, ela vem trazendo mais leis, que são mitzvah, e no plural mitzvot, leis ou mandamentos, a respeito de como se portar nas relações pessoais e interpessoais, tendo em vista que eles não eram nação ainda. Então, está começando a nação. Nós vimos no vídeo anterior, onde Moisés coloca os pilares do Knesset, que é a corte judicial, com 71 juízes, né, para poder fazer o julgamento de todas as causas que, porventura, Israel viesse a infligir. Não apenas causas religiosas, mas principalmente causas civis, porque as relações estavam ali, as pessoas estavam ali, e a qualquer momento poderia ter algum conflito de vizinho, enfim. Né? Então ele começa também nessa Paraxá, fazendo a repetição de vários mandamentos, de várias leis e nuances, para que o povo começasse a crescer e se estabelecer como nação bem estruturada. E ele começa a criar e definir algumas leis, como por exemplo a lei da propriedade alheia, onde não se pode pegar, onde não se pode entrar, invadir, porque isso também está na Torá, no que diz respeito aos 10 mandamentos, não cobiçar aquilo que é do próximo. Então eles começam a repetir, porque eles estão chegando na Terra Prometida. Onde é que vai ficar cada tribo? Onde é que vai ficar a tribo de Levi? Onde é que vai ficar a tribo de Judá? Então essa ordenação tem que ser
antes de entrar, o que nos dá uma chave muito interessante sobre nossas vidas, ou seja, planejar antes de fazer. Muitos de nós erramos porque não planejamos antes de fazer. Olha o que Joel diz, que coisa interessante. Joel, no seu capítulo 2, diz que Deus vai derramar do seu poder, da sua glória, do seu Espírito sobre todas as pessoas, de maneira que as crianças profetizarão, os jovens e os velhos também terão uma característica. Por exemplo, os velhos irão sonhar e os jovens terão visão. Aí a gente até entende a questão das crianças profetizar. Como as crianças vão profetizar? Apenas pelo Espírito de Deus. Então, uma coisa que eu devo fazer é, quando uma criança estiver falando a respeito de Deus, observar, porque dali pode sair uma profecia. E geralmente o que é que nós fazemos? Cala a boca, menino, deixa os mais velhos conversarem. O Senhor diz em Joel que não, que as crianças vão profetizar mesmo, até porque os adultos já se mostraram um pouco incompetentes nessa questão de banalizar a profecia e de ter uma vida totalmente distante dos caminhos do Senhor. Estou falando de líderes, né? O Senhor disse também que os velhos terão, ou os idosos terão seus sonhos. Por que os idosos terão seus sonhos? Porque agora eles vão poder executar, né? Nós temos sonhos na nossa idade, e aí a gente pensa, bem, eu vou viajar, eu vou fazer um curso, e a gente tem força física para isso, para fazer um curso e viajar, mas a pessoa idosa não. O Senhor disse que o Espírito virá sobre ela a ponto de fortalecer os seus músculos, os seus ossos, a sua carne, toda a sua estrutura e saúde, a ponto deles não só sonharem, mas também executarem. No caso dos jovens, eles terão visão, porque o jovem é imediatista, muito imediatista. Eles primeiro fazem para depois pensar. Então, o Senhor está dizendo que o Espírito nesses últimos dias vai cair sobre as pessoas, e os jovens vão conseguir ter visão daquilo que vai acontecer antes de fazer. Eles vão começar a planejar antes de executar. E é isso que está falando aqui, que as pessoas precisam planejar aquilo que vão fazer, como vão se relacionar quando chegar na Terra Prometida. Então sempre lembre-se, isso é uma deixa muito importante, planeje antes de executar. Não faça sem planejamento, planeje, até porque a palavra diz que qual é o homem que antes de fazer começa a fazer uma casa sem fazer o cálculo de quanto a casa vai custar. Por isso, então, que nós vemos que muitas casas a gente passa que está ali sem terminar de construção, sem reboco, empresas assim, porque eles não calcularam, eles não planejaram, e nós devemos fazer isso, planejar. Temos que planejar antes de executar, e é isso que eles estão fazendo. Uma outra coisa que eles fazem também são leis a respeito da responsabilidade de um casal, no que diz respeito ao respeito mútuo, né, de um casal, a questão do adultério, a questão de falar mal um do outro ou falar mal de outra pessoa. Então isso tudo é proibido na lei de Deus. E é nesse momento que se cria um instrumento interessante a respeito da separação, que é a carta do divórcio, a qual Jesus fala em Mateus, sobre carta do divórcio, que antigamente, ou seja, nesse tempo, a carta do divórcio era dada, mas que isso foi feito por causa da dureza do coração do homem. Por quê? A carta do divórcio ela é dada apenas em duas situações, né? A situação de morte do cônjuge ou então na situação de adultério, que é a mesma coisa, né? Tanto o adultério quanto a morte coloca o cônjuge que adulterou igual ao cônjuge que está morto. Por esse motivo, tanto o cônjuge que adulterou quanto o cônjuge que está morto estão na mesma situação. Por isso que Jesus fala para a mulher que foi pega em adultério: vá e não peque mais. O que é que ele quer dizer? A partir daquele momento que ela foi pega em adultério, ela continua em adultério. Então ela não deve mais adulterar, porque se ela se unisse a outra pessoa, estaria em adultério, porque esse era o estado dela.
Isso nós podemos ver também quando Jesus encontra uma mulher no poço, né? Ele lá querendo beber água e ela chega para tirar a água e ele diz assim, vai chamar seu marido. E ela fala, não, eu não tenho marido. E Jesus diz, bem, você bem disse certo isso que você está dizendo, porque 5 maridos já tiveste e esse que você tem também não é seu marido. Então, essas leis começam a ser construídas e concebidas lá atrás. Outra lei também muito importante, né? Eu acho que é uma das leis mais importantes, que é o cuidado com as viúvas e com os órfãos, né? Cuidado com as viúvas e com os órfãos, porque as viúvas, a depender de sua idade, se for uma idade mais elevada, como ela vai se sustentar? E o órfão, que por algum motivo, ou os pais morrerem em uma guerra, ou em um combate, ou em uma situação adversa, ou morreram por doença, e ele está ali sozinho, o que é que ele vai fazer? Então, a Torá também trata de construir algumas situações onde que a viúva e o órfão sejam cuidados mesmo, né? É um dever nosso de cuidar das viúvas e dos órfãos, de oferecer alimento, vestuário, o que a gente puder fazer, qualquer ajuda que nós pudermos dar, podemos fazer. Todavia, ele chama atenção para um caso, quando a viúva é jovem. Por quê? Porque naquele tempo, algumas pessoas, algumas mulheres, ela quando viúva, ela ficava esperando que desse e não queria trabalhar. Então é definido também que no caso de mulheres jovens, que elas lancem mão, o apóstolo Paulo fala isso, que elas lancem mão de trabalhar e comecem então a viver a sua vida segundo aquilo que ela consegue produzir. É o caso de Ruth, né, que teve seu marido faleceu e ela vai para o campo então pegar espigas, porque na colheita aquelas espigas do trigo que caíssem ou aquelas que ficassem ao redor do campo, que a parte do meio era colhida, mas aquelas que ficassem ao redor do campo e aquelas que caíssem, eles não poderiam pegar e levar para o celeiro, tinham que deixar lá por causa das viúvas. Então as viúvas iam nos campos após a colheita para pegar os trigos, levar para casa, e então todo o processo de secagem, de moer, de triturar, de amassar até virar farinha e da farinha fazer o pão e comer. Então ele chama a atenção das mulheres que são viúvas, por assim dizer, viúvas profissionais, né? Esperam sem trabalhar, e ele diz assim, não, as viúvas que nós estamos definindo como necessários de ajuda são pessoas idosas que não têm parentes para ajudá-las, né? Se tiver parentes, o cargo ou filhos, né? O encargo fica por conta deles, né? E órfãos que não têm como viver. E a Torá traz essas nuances. Vamos então ao último etapa dessa porção. Essa porção então termina com a advertência de Moisés para que o povo se lembre das atrocidades que eles sofreram, né? Nesse caso, as atrocidades feitas pela nação, pela tribo de Ameleque, que eles sofreram, para que eles não passem por isso tudo de novo. Então, o Senhor nos traz aqui uma lição muito importante. Muitos de nós sofremos muito em alguma experiência que nós tivemos. O Senhor está dizendo, lembre dessa experiência de sofrimento, para que vocês não caiam nessas mesmas experiências de novo. Lembre-se daquilo que você sofreu, lembre daquilo que você passou, de sabor, e use isso não como raiva, perdoe, use isso não como motivo para você ficar desanimado e desistir, não, é motivo para se levantar e dar a volta por cima. Lembre-se, nas suas próximas relações, não se envolver com pessoas que não têm um coração bom, são pessoas más, pessoas perversas e que querem, de repente, tirar somente proveito daquilo que você pode dar e depois, então,
traz muita dor para você. Essa foi a paraxá da semana e na próxima semana, querendo Deus, se Deus permitir, nós viremos então com outra paraxá. Deus abençoe, Shalom, Shavuot, que quer dizer boa semana. Shalom, até a próxima, se Deus assim permitir.